Celebrarmos ao Senhor. Amém? Você está feliz? Quero deixar uma palavra rápida aqui, em Salmo 8:24. Assim, este é o dia que o Senhor fez. Vamos regozijar e se alegrar nele, amém? Então que você possa se alegrar, possa pular, dançar, correr se for preciso, mas que você venha entregar sua melhor celebração a Ele nessa manhã, amém? Há uma dança de vitória em meus pés, há uma poderosa fé em minha voz, há milagres no meu riso sobrenatural, vivo extraordinário do poder de Deus. Por quê? Porque o maior habita em mim. O maior habita em mim, o maior habita em mim, o maior habita em mim. Essa é minha vitória, minha fé que sempre vence, minha fé. Poderosa fé em minha voz. Há milagres no meu riso sobrenatural. Vivo extraordinário no poder de Deus. Declare porque o maior, porque o maior. Vitória.
não tenha medo de sonhar. Declare bênção sobre a sua vida. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos, Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor, Pai. Tu és digno, Senhor, de toda honra, toda glória. Ei, Pai, reconhecemos que um preço foi pago. Reconhecemos que nós fomos comprados. Fomos feitos novamente à sua imagem e semelhança. Nós queremos adorar ao Cordeiro que morreu por nós, mas Ele ressuscitou. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Obrigado, Senhor. Te amamos, te adoramos acima de todas as coisas. Te consagramos, Pai, o nosso louvor. E, Senhor, agora, Pai, te pedimos, fala o nosso coração, Pai. Ministra a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, te damos liberdade, autorização para reinar neste momento, Pai, neste lugar e em nosso coração. Amém e amém. Aleluia, aleluia. Obrigado, Ministério de Música. Bom dia, graça e paz. Você pode cumprimentar seu vizinho antes de sentar aí? Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Sempre fica você por último aqui comigo, né? É para nós se cumprimentar. Aleluia. Amém? Rapaz, o Ministério de Música está tão bom que eu fico com a vontade de ter uma oportunidade. Aqui não me deixam ter oportunidade. Eu creio que ainda vai chegar o meu dia ainda. Amém? Você pode pegar sua Bíblia nas suas mãos? Amém? Seja ela digital ou em papel como a minha. Amém? Vamos lá? Você pode levantar ela. Essa é, você pode dizer com fé, essa é a palavra de Deus. Essa é a incorruptível, a infalível palavra de Deus. E eu sou tudo que ela diz que eu sou. Eu tenho tudo que ela diz que eu tenho. E eu posso tudo que ela diz que eu posso. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Oh, glória. Sabe, irmão, eu não sei o que você pensa, mas tudo que faz o diabo ficar com raiva, eu gosto de fazer. Ele me fez raiva muitos anos, me enganou muitas vezes, mentiu para mim muitas vezes, me fez escravo dele. E hoje eu conheço a palavra, estou progredindo em conhecer, mas eu sei que ele fica mordido de raiva quando eu digo essa verdade. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. E eu posso o que a palavra diz que eu posso. Isso é uma certeza dentro de mim. E o diabo, ele fica com raiva. Você sabe que a maneira principal de se escravizar um povo é tirar dele o conhecimento. Um povo sem conhecimento é um povo aprisionado. Por isso a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos... A verdade liberta. Então, quando você conhece a verdade, você se torna livre daquilo que religião coloca, daquilo que pessoas colocam, daquilo que situações colocam. Você se torna livre daquilo, porque você conhece a verdade. Amém? Oh, aleluia. O Senhor ministrou o meu coração para a gente poder falar um pouco sobre o que estamos ouvindo. O que estamos dando ouvido, o que estamos dando atenção. E se tivermos que ter um título para a ministração, é isso. O que estamos ouvindo? Pergunte para o seu vizinho, o que é que você está ouvindo? Falou para ele? O que você está ouvindo? O que você está ouvindo? O que você está ouvindo? Em determinado momento na palavra, em Mateus no capítulo 8, versículo 2 e versículo 3, se projetarem aqui a gente lê junto, senão vocês vão ouvir eu falando. Um certo homem
chegou até Jesus e solicitou um milagre. E a forma com que ele solicitou aquele milagre nos chama a atenção. Ele diz no versículo 2, vamos projetar? Então vamos ler aqui. Projetou? Mateus 8:2. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Para aquele homem ter adorado a Jesus é porque ele cria em Jesus, certo ou errado? Ninguém ia adorar Jesus se não cresce. Então dá para ver que tem uma fé aqui, aquele homem tinha uma fé. E ele disse: se quiseres, podes tornar-me limpo. Se quiseres. Versículo 3 agora. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Em outra versão diz assim: e disse Jesus: eu quero, seja limpo. Aquele homem cria que Jesus tinha o poder, mas ele tinha uma dúvida. Deus queria ou não curar ele. E a gente tem que ter um cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo, porque aquilo que nós estamos ouvindo pode gerar em nós uma certeza ou gerar em nós uma dúvida. Lembra que no Velho Testamento, em determinado momento, aparece um versículo dizendo assim: Deus deu e Deus tomou? E a gente começa a pensar assim: não, eu bati meu carro porque Deus me deu o carro, mas Ele também tomou. Sabe, Deus me deu a saúde, mas Ele também tomou. Em outros momentos a gente começa assim: se for da vontade de Deus, eu vou ser curado. E esse versículo aqui traz uma clareza para nós, no nosso entendimento, de qual é a vontade de Deus para a nossa vida. É bom? Vai fazer bem? Jesus diz: eu quero. Eu quero. Vai fazer bem para você? É algo bom? É algo lícito? É algo que convém? Então eu quero. Esse capítulo 8 vem depois de uma série de acontecimentos que Jesus fez, vários milagres. Inclusive ele dizer que o Espírito do Senhor Deus estava sobre ele, pelo que ungiu a curar os enfermos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os que em cativo estão. Então a vontade de Deus já estava revelada, mas havia uma dúvida sobre o querer de Deus. E nós não podemos ter dúvidas sobre o que Deus quer para a nossa vida. Amém? Hoje nós vamos ler um pouco a palavra. Amém? Eu sei que você gosta de ler. Sei que você é apaixonado pela Bíblia como eu. Lá em Romanos, no capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Amém? Você chegou lá? Vamos ler o versículo 14. Esse é um capítulo que está falando de fé, né? Está falando sobre crer com o coração e confessar com a boca. Está falando sobre sermos salvos confessando Jesus, crendo em nosso coração, no versículo 9, no versículo 10, fala sobre salvação. E no versículo 14, Paulo escrevendo aquela igreja, ele fala assim: mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? Como vão invocar ao Deus Supremo Criador, o Deus Todo-Poderoso, se não creem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? Significa que para invocar a Deus você tem que crer nele, mas para você crer nele você tem que ter ouvido falar dele. E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? Versículo 15. E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: quão formosos são, ou como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Versículo 16. Nem todos, porém, aceitam as boas novas. Existem pessoas que não vão aceitar escutar falar a palavra. Pois o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Verso 17. Portanto, ou ora, pois, a fé vem pelo
A fé vem pelo... Então a palavra está dizendo que fé vem pelo ouvir. E ele vai falar o que devemos ouvir. Isto é, por ouvir as boas novas, ou ouvir a palavra, ou ouvir o evangelho a respeito de Jesus. Não sei qual é a versão que ele botou aqui. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então você tem que saber o que você vai ouvir para gerar fé em você. Não é qualquer coisa que você vai ouvir. Nós lemos o texto lá de Mateus 8, 23, que Jesus disse que queria. Eu quero. Aquele homem tinha fé que Deus podia fazer, mas não tinha fé para crer que Deus queria fazer. Quando nós ouvimos a coisa errada, ou não estamos ouvindo a coisa certa, o resultado é o mesmo. Não vai haver fé. Não vai chegar a fé. Então nós temos que ouvir e ouvir a coisa certa. Diga para o seu vizinho, preste atenção no que você está ouvindo. Sabe, irmão, todos os dias nós escutamos um monte de coisas. Um monte de coisas por aí. Agora, qual dessas coisas você tem dado atenção? Qual delas que você tem depositado o seu ouvido para receber? A gente tem que tomar cuidado com as coisas que estão sendo faladas. Porque mesmo Deus querendo e podendo fazer, se nós não tivermos fé que Ele pode, que Ele quer, não vai acontecer. Semana passada o apóstolo Guto ministrou coisas aqui para a nossa igreja. E eu assisti o culto depois de novo, assisti de novo e assisti vários pedacinhos, várias e várias vezes. E eu te aconselho a fazer isso também. Rapaz, como foi bom aquela ministração semana passada. Amém? Mas deixa eu te falar, Deus liberou coisas ali. Tiago ministrando aqui na hora do louvor, ministrou coisas que o Senhor ministrou para ele, que está alinhado com o que o Senhor tinha ministrado através do apóstolo Guto. Você vê que há uma concordância nas coisas que o Senhor está ministrando. E a Bíblia diz que tudo que for pela boca de 2 ou 3 testemunhas tem que ser dado como verdadeiro. E pessoas diferentes estão falando a mesma coisa que o Senhor está falando. Então a gente tem que dar crédito nisso. Mas nós temos que tomar cuidado para aquilo que está alimentando o nosso espírito com fé. Se fé vem pelo ouvir, incredulidade vem pelo quê? Pelo ouvir também. Se você ficar ouvindo incredulidade, impossibilidades, vai gerar incredulidade e impossibilidades no seu coração. E aquilo que o Senhor está falando vai perder o valor. Caio, consegue trazer aqui para mim o que eu te pedi? Vou precisar que você tenha um pouco de fé agora, para acreditar no que eu vou falar. Você crê que esse copo aqui, os diáconos lavaram ele antes do culto para mim beber água? Você acredita que ele foi bem limpo? Pode falar com fé, irmão. O diácono é forte, mas não vai te bater, não. Eu não vou deixar isso acontecer, não. Você acredita que ele lavou bem lavado esse copo? Com um propósito? Qual foi o propósito? Para que eu pudesse beber água, certo? Você acredita que Cristo derramou um sangue para te lavar e te limpar de tudo que era impureza? O copo ficou ali guardado, pode ter caído poeira, sujeira, até algum bichinho pode ter caído ou passado nele, mas os diáconos lavaram ele antes do culto, para que eu pudesse beber água. Jesus pagou um preço para que nós fôssemos salvos, tivéssemos a vida eterna, fôssemos livres do pecado, livres da condenação eterna, pudéssemos viver a vida de Deus, voltássemos a ser a semelhança do Pai. Como o copo que foi bem lavado. Mas o copo lavado, agora, quem vai utilizar ele tem que tomar uma decisão. Posso colocar água, que vai fazer bem para mim, certo ou errado? Ou eu posso deixar o copo ser ocupado por coisas que vão me fazer bem ou não? Se eu beber essa taça de areia, terra, e o cachorro foi ali,
Sabe o que ele fez? Sabe que pessoas piram na terra, pessoas pisaram no cocô do cachorro e pisaram na terra. E eu agora utilizar esse copo, deixar ele se encher das coisas, e eu agora usufruir dele, vai fazer bem ou fazer mal? Mas o copo não foi lavado, não foi preparado para fazer bem. É o que nós deixamos entrar. Guarde o copo aí, eu vou ter que beber na taça agora, vou ter que beber na garrafa. Vamos lá, em 1 Coríntios 15, 33. Quero ler na versão viva, 1 Coríntios 15, 33. Só o texto aqui para a gente entender esse texto. Paulo está escrevendo aos Coríntios, está falando sobre ressurreição. Porque tinha algumas pessoas ali que estavam falando para eles, para a igreja de Coríntios, que não existia ressurreição. E ele vai falando que Cristo morreu, ressuscitou, e ele chega um momento que ele fala, rapaz, se Cristo não tiver ressuscitado, é vã a nossa fé. Ele vai e fala assim, do que me adiantou lutar para pregar para vocês, se vocês não acreditam em ressurreição? Porque havia pessoas que estavam falando coisas para eles, que eram costumes ou coisas naturais. Você entendeu até chegar aqui, o capítulo 15 de 1 Coríntios? Agora olha o que Paulo vai dizer no versículo 33, na versão viva. Não se deixem enganar por aqueles que dizem tais coisas. Significa que tem pessoas que dizem coisas. Se vocês o escutarem, começarão a proceder como eles. Não, eu bebo na garrafa, obrigado. Muitas graças. Nossos diáconos são bênção, né? Olha aí. Em outra versão, diz assim, não vos deixeis enganar, ou não vos enganeis, as más conversações, as más palavras, as palavras erradas, elas corrompem os bons costumes. Se você ficar ouvindo coisas, deixando o seu ouvido ser levado por coisas que estão contrárias àquilo que Deus fez para você, você vai se amoldar conforme essas coisas. O copo foi lavado, foi preparado para ser utilizado para colocar água. Mas se eu deixar as pessoas colocarem qualquer coisa dentro do copo, eu não vou poder usufruir daquilo que o copo foi projetado para fazer para mim. É como, por exemplo, eu venho da área automobilística e a gente sabe como funciona o lançamento de um carro. Existe todo um processo de engenharia, de cálculo, de tudo mais. Aí eu fico olhando, igual sexta-feira, um rapaz perguntou para mim e falou assim, o baiano, lá na firma, o que você achou do meu carro tal ali? Quando está me criticando só porque eu botei ele no chão, rebaixei ele todo. Eu falei, rapaz, você sabe quanto tempo que os engenheiros gastaram, quanto tempo foi de teste, quanto tempo foi de ensaios, para que o carro tivesse aquela determinada altura, utilizasse aquele determinado amortecedor, utilizasse aquela determinada mola? Para você, mais inteligente do que toda uma montadora, simplesmente chegar lá e falar que queria rebaixar o carro 100 milímetros. Você tem que ir para a NASA. Você é mais inteligente que os engenheiros. Irmãos, se você pegar algo que foi projetado para funcionar certo e utilizar de forma errada, seu resultado vai ser ruim. Nós temos que tomar cuidado com as conversas que estão à nossa volta, com aquilo que está sendo falado a nosso respeito. Eu lembro do apóstolo Guto ministrando semana passada e ele falando, vocês ainda não estão no ponto que vão estar, mas estão caminhando a passos largos para isso. Irmão, se for para olhar as condições naturais, nós estamos em 39, 38, quantos por cento? 38% do que tem que fazer aqui de adequação. Fora coisas que ainda não tem ali na planilha, como por exemplo as portas acústicas, ainda não está ali a mesa de luzes, tem coisas que ainda não estão ali, as portas da salinha, as janelas, e nós estamos a 38%, mas você tem que pegar o que Deus está falando, estamos caminhando a passos largos para isso,
Ou você vai pegar aquilo que as circunstâncias estão dizendo? Como que vai chegar o dinheiro? Falta ainda 62% aproximadamente. Como que vai acontecer essas coisas? Eu não sei se você olha para aquele quadro que o Daltinho é responsável ali fora e você enxerga aquele quadro como uma afronta ou simplesmente como uma oportunidade de um milagre se manifestar. Porque se você ficar dando ouvidos para as condições financeiras, para as condições da igreja, para as suas condições que você tem, você vai ver um grande empecilho para acontecer o que nós precisamos que aconteça. Eu estou falando aqui da igreja, mas o que tem na sua vida? Que às vezes um resultado médico, um relatório médico, às vezes o extrato bancário, às vezes aquilo que você sonha, impede você de possuir o que você tem, o que você quer, o que Deus tem para você. Deus às vezes já liberou para você uma palavra, rapaz, você vai tal, seja ministrada no culto, seja ministrada no seu espírito quando você está orando, ou seja algum irmão chegando, impondo as mãos sobre você, liberando uma palavra. Você tem pegado aquilo como uma verdade, ou você tem pegado aquilo que impede essa verdade de acontecer como sendo a verdade acima da verdade que Deus falou? Deus quer, Mateus 8:3, que nós tenhamos o que Ele veio nos dar. Mas não está na responsabilidade dEle fazer essas coisas acontecer. Está na nossa responsabilidade de nos enchermos com as coisas certas. Por isso onde você tem depositado seus ouvidos? Você tem deixado os maus costumes, as más conversações, as más palavras te corromperem? Eu não sei se você entende um versículo da Bíblia, que diz assim: Cristo nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Significa que agora nós estamos em outro local. E eu sou mineiro. Embora na empresa me chamam de baiano, embora moro no Paraná e trabalho em Santa Catarina. Mas eu sou mineiro. Se tu for para Minas, ficar lá 2 anos, você vai voltar um pouco diferente do que você está agora. Você vai voltar gostando de comer pão de queijo. Você vai voltar gostando de comer torresmo, carne de porco, polvilho, biscoito de polvilho assado. E você vai voltar falando algumas coisas diferentes. O aiçô serve para tudo. Depende da tonalidade que você fala. Você vai ter que ficar 2 anos fazendo esse intercâmbio lá para você aprender. E o aiçô mais suave é um negócio mais tranquilo. O aiçô significa preocupação. O aiçô significa vamos fazer. Tudo é o aiçô. Mas você vai voltar conforme os costumes daquela região. Eu estou trabalhando em Santa Catarina e lá eles falam, montemos, fizemos. Eu já sei que está concluído o trabalho. O local que nós estamos, nós precisamos nos adequar a ele. E a Bíblia diz que nós fomos tirados de um império das trevas e colocados no reino da luz. Nós agora temos que nos adequar a esses costumes, essa maneira do local que nós estamos. Mas se você estiver no reino do Filho de Deus, continuar ouvindo as impossibilidades do império das trevas, você nunca vai se amoldar à maneira de viver do reino de Deus. É preciso literalmente, irmão, de você fazer calar vozes que tentam te impedir de viver aquilo que Deus está falando que você vai viver. Você precisa se apegar às verdades que estão sendo faladas para você e não deixar as más conversações, os maus falatórios mudarem o que você é. Porque senão você vai se encher de coisas que não são boas para você. Versículo 34, desse 1 Coríntios 15, na versão NVT diz assim: pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar, pois para sua vergonha eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Lembrando que esse texto aqui está se referindo
a instruções erradas que eles estavam recebendo acerca de Deus. Paulo estava alertando eles. Se nós ficarmos atentando aos ensinamentos errados, nós vamos pecar. Eu não quero citar o nome, mas eu lembro que na década de 90, Voves, ela gostava muito de ver pregações, e naquela época tinha uma grande ministra e um grande ministro do Evangelho no Brasil. Duas pessoas de renome no Brasil. E, infelizmente, todos dois se apartaram da verdade. Um homem e uma mulher. O homem, outro dia eu estava vendo uma entrevista dele, que já faz algum tempo que ele deu, uma pessoa que era tremendamente usada por Deus. Ele dando uma entrevista, ele falando na condição que ele está agora, com a mentalidade que ele tem agora, com os princípios que ele segue agora, ele dizendo que, rapaz, a melhor coisa que aconteceu na minha vida era quando eu tinha 8 anos de idade, que a minha babá me violentava todos os dias. E ele falando aquilo como sendo uma grande vitória. Rapaz, todo menino precisa disso, todo menino precisa ter experiência logo na infância, experiência sexual. Irmão, essa é a mentalidade, e ele transformando aquilo como uma realidade, tentando passar isso para as pessoas. E ele ainda diz que ele é pastor hoje. Algo totalmente fora da verdade. Mas as más conversações, tudo que Satanás foi plantando na mente dele, foi levando ele a chegar no estágio que ele está hoje, e hoje ele tenta levar mais e mais pessoas junto com ele. Por isso nós precisamos ser o que a Bíblia diz que nós somos, nós precisamos ter o que a Bíblia diz que nós temos, e nós precisamos fazer o que a Bíblia diz que nós podemos. Se fé vem pelo ouvir, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que pecado, incredulidade, vem pelo que ouvimos. Em 1 Coríntios, ele escrevendo aos Coríntios, ele diz que incredulidade, pecado vem pelo que ouvimos também. Porque aquilo se torna uma realidade para nós. Vamos ler Números capítulo 13, versículo 25. Números 13, versículo 25. Ainda bem que você ainda está aqui, né? Amém? E está acordado. Diga para o seu vizinho, você está acordado. Mas pode gritar mesmo para ele escutar. Você está acordado. Números 13, 25. Chegamos lá? Diz assim: ao fim de 40 dias, eles voltaram de sondar a terra. Aqui o texto, o contexto, trata dos espias que foram lá ver a terra de Canaã. Amém? Foi um dos principais de cada tribo, das 12 tribos. Então foram 12 homens. E fizeram, ao chegarem, versículo 26, apresentaram-se a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel. É como se eu pegasse alguns irmãos e falasse: olha, vai lá e vê um galpão para nós lá. E a irmã Sandra volta, chama eu, Daltinho e toda a igreja para poder trazer o relatório. Mas não foi a irmã Sandra aqui não, tá? Deus que livre, não é ela aqui nesse caso aqui não. Só estou apenas dando um exemplo. E aí eles vieram e trouxeram um relatório para Moisés, para Arão e para toda a comunidade. Israel, em Cádiz, no deserto de Parã. Então, relataram tudo a eles e a toda a comunidade, mostraram-lhes o fruto da terra. E prestando contas a Moisés, disseram, se eles falaram, alguém ouviu. Você concorda comigo? Se uma pessoa fala, a outra ouve. Eu estou falando, você está me ouvindo. Então eles falaram e a comunidade de Israel começou a ouvir o que eles estavam falando. E prestando contas a Moisés, disseram: fomos à terra a qual nos enviaste. Ela, de fato, dá leite e mel, e este é o fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso.
e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os descendentes de Anak, os amalequistas, e habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do rio Jordão. Sabe, irmão, eles estavam falando da terra e começaram a falar as dificuldades que teriam naquela terra. É como nós aqui, vou falar de novo da igreja, nós queremos o carpete aqui. Queremos os painéis acústicos, os painéis ripados, a porta acústica. E, irmãos, eu fico ali, ontem nós paramos, já estávamos vendo a porta, escolhendo ali a madeira que vai ser colocada, escolhendo ali a livraria, eu, Daltinho e alguns irmãs, analisando essa situação. E sabe, irmãos, na mesma imagem que a gente olha na internet para ver como é que a gente quer a porta, a gente já começa, já aparece embaixo, R cifrão e uns números. Aí você chama o pastor Júlio, vamos ver aqui, pastor Júlio, para poder botar o aquário da bateria. Já aparece, não, nós queremos esse aqui, que é mais bonito. Já aparece um R cifrão e uns números. Sabe o que isso quer dizer? Que nós podemos nos atentar a valores, ouvir as impossibilidades. Rapaz, é bonito, é bom, vai dar certo, vai ficar um som de cinema aqui, vai ficar uma coisa maravilhosa. Mas tu já viu quanto que custa? Tu já viu quanto que custa? Quem é que vai pagar isso aí? Rapaz, é muito bom, mas tu sabe quanto que custa? E quantas vezes vocês vão ter que fazer isso aí? Mas e as contas, como é que vai pagar? Sabe, irmão, às vezes a gente Deus começa a nos liberar sonhos, e nós temos um slogan para essa igreja, que é o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, mudou a nossa história, nós ficamos como os que... Nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de gritos de júbilo. Até entre as nações se diziam... Vamos ajudar os demais. Até entre as nações diziam... Grandes coisas fez o Senhor por eles. Lá não está falando assim, quando o Senhor mudar a sua sorte, restaurar a sua história, ou mudar a sua história e restaurar a sua sorte, você vai fazer grandes coisas. Lá está falando que o Senhor fará grandes coisas. E assim, essa passagem de Números, eles estavam relatando, rapaz, é bonito, é bom, dá um negócio bom, ali você planta, colhe, rapaz, as amoras lá é gigante, as uvas é boa, mas tem uma dificuldade para nós entrar lá. Você viu quanto que custa? Você sabe como é que vai fazer? São vozes, irmãos, que estão vindo, que a gente tem que ou prestar atenção no que Deus falou, ou a gente presta atenção nas limitações que vão nos impedir. Não estou te falando para fazer loucura, estou te falando para ser guiado pelo Espírito e se atentar ao que Deus diz. Amém? Porque fé vem pelo ouvir. E nós vimos em 1 Coríntios 15 que incredulidade e pecado também vem pelo que se ouve. Ainda bem que você me ama. Verso 30. Então Caleb fez o povo calar a boca. Então Caleb fez se calar. Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: temos de subir e nos apoderar dela, pois com toda certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Existiam vozes dizendo assim: custa tanto. Como é que vai acontecer? Como é que vai fazer? O valor é alto. Não tem. E precisou de Caleb fazer um negócio. Cala a boca! Ei, irmãos, você vai precisar de vez em quando mandar a sua mente calar a boca. Porque a sua mente, a sua alma, a parte intelectual é doutrinada às coisas naturais. Sabe como às vezes pessoas disseram na infância para você ou para mim: não vai dar em nada. Ô barrigada perdida, meu Deus do céu. Você precisa calar essas vozes. Rapaz, Deus disse que eu sou. Deus falou que eu tenho. Deus falou que eu vou possuir. Deus falou que é meu. Deus falou que me deu, é meu. Independente como que vai acontecer, não sei. Eu sei que Deus é que vai dar, não é eu, é Ele.
Estamos caminhando a passos largos, foi a palavra do apóstolo, para aquilo que Deus quer. Opa! Eu só tenho que manter os meus ouvindo a coisa certa. A minha função é manter os meus ouvidos ouvindo a coisa certa. Irmão, eu ouvi essa parte que ele falou umas 10 ou mais vezes essa semana. Porque diante de tanta coisa que acontece, diante de tanta coisa que vem contrária, até o cartório cismou na semana retrasada de falar que o estatuto estava errado. Falei, rapaz, mas não é possível, até isso. E eu tive que declarar que estamos caminhando a passos largos. Estamos caminhando a passos largos. E não precisou de eu mudar nada no estatuto e aceitar do mesmo jeito. Não é na nossa força, ele, grandes coisas, até entre as nações se dizem, grandes coisas fez o Senhor pela Paula. Até entre as nações se dizem, grandes coisas fez o Senhor pelo Marcos. Isso significa, irmão, que não é você, mas é naquilo que você está ouvindo, que está gerando dentro de você coisas que vão te sustentar, que vão te dar vida, e não que vão te destruir. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, temos de subir e nos apoderar. Irmão, vira para o seu vizinho e diz assim, diga para ele assim, temos que apoderar. Temos que tomar posse. Temos que tomar posse. Verso 31. Mas os homens que haviam subido com ele disseram, não conseguiremos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Sabe, irmãos, os pensamentos e as palavras negativas vão continuar batendo na sua porta. Mas você não pode retroceder naquilo que você já disse. Que eu vou subir e vou possuir. Eu vou subir e vou pegar. Verso 33. Ou 32. Então, depreciaram diante dos israelitas a terra que haviam sondado. A terra por onde passamos para conhecê-la é uma terra que devora os seus habitantes, e todos os que vimos nela são homens de grande estatura. Ou seja, eles estavam falando as dificuldades para eles poderem possuir. Não vamos não, que não vai dar certo não. Para que, Daltinho, que nós vamos fazer orçamento? Para que nós fizemos uma treliça para botar ar-condicionado? Sabe quanto custa o ar-condicionado? Para que vocês estão gastando R$4.500 fazendo uma treliça? Sabem quanto custa o ar-condicionado? Irmãos, na época de nós, antes de botar o forno, nós pensamos, vamos botar ou não vamos essa treliça? É R$4.500. Nós já estamos com o recurso, contando o recurso, e vamos gastar esse dinheiro. O ar-condicionado vai custar quanto? Aí vem Fabrício com a lista. Tá bom, Fabrício, só fala o valor. Quase R$90 mil. E a gente engole seco, vamos fazer a treliça. Você está orando, irmão, está pedindo a Deus um carro. Está declarando um carro. E Deus fala para você, eu te dou. Sabe o que você tem que fazer? Primeira coisa é tirar a carteira e construir a garagem. Se você não está tirando a carteira e não está construindo a garagem, isso está demonstrando que você não está crendo que Deus vai te dar o carro. Não, mas para que eu vou gastar dinheiro construindo a garagem se eu nem o carro eu tenho? Mas você não está declarando, não está tomando posse. Sabe, irmão, antes da criança nascer, os pais preparam o quarto para ela. Prepare o ambiente para você poder usufruir daquilo que Deus está falando que é seu. Isso aí não é responsabilidade de Deus, é responsabilidade nossa. Amém? Capítulo 14, versículo 1. Então, toda a comunidade levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. Sabe, irmão, más notícias, más conversações, falatório errado, falatório de incredulidade vai fazer você chorar a noite inteira, em vez de regozijar. A Bíblia diz no Salmos 2 que Deus está assentado no seu trono rindo do inimigo. E a Bíblia diz em Efésios que nós estamos assentados com Ele, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E se Ele está rindo,
nós também estamos na mesma condição com Ele, nos regozijando, nossa boca se enchendo de riso e nossos lábios de gritos de júbilo. Mas à medida que os nossos ouvidos estão atentos às dificuldades, nós saímos deste lugar que estamos assentados e nos colocamos de volta no império das trevas, aonde existe choro e ranger de dentes. Mas é porque eu sou assim, galhães. Eu nasci assim. Como que eu vou conseguir? Eu não sabe o que eu estou passando. E você não sabe o que está cantando. Você não sabe o que você está ouvindo. Porque você está ouvindo coisas que estão limitando você de fazer o que você tem que fazer. Você está ouvindo circunstâncias em vez de ouvir a palavra. Então toda a comunidade, já lemos esse versículo, vamos para o 2. E todos os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão. Ouvi a coisa errada, lá em 1 Coríntios, Paulo falou que gera pecado. Você leu lá comigo ou não? Agora aqui em Números está falando que ouvir a coisa errada gera murmuração. Gera rebeldia, rebelião. Eu não sei se você consegue compreender o peso de ouvir as coisas erradas. Mas pastor, como que eu sei que é errado e que é certo? Fiquem ouvindo o que Deus diz. O que Deus diz é o certo. Qualquer outra coisa fora do que Deus diz é o errado. Meu diácono é forte, hein? Vocês não vão conseguir me bater no final do culto, não. Vocês viram que ele já veio aqui, ele está de olho em mim. E toda a comunidade lhes disse, seria melhor se tivéssemos morrido na terra do Egito. Rapaz, era melhor nós ter morrido lá no pecado lá. Olha que absurdo, irmãos. Que absurdo. Seria melhor se tivéssemos morrido nesse deserto. Versículo 3. Porque o Senhor nos trouxe a essa terra para cairmos a espada. Olha o que eles estavam falando. Nossas mulheres, nossas crianças serão capturadas. Não seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros, escolhamos um chefe e voltamos para o Egito. Rapaz, nossas mulheres, nossas crianças vai ser estrupada, vai ser feito sequestrado. É melhor nós voltar lá para o pecado lá e viver na desgraça do inferno. Pouco sabia eles que até os inimigos deles já tinham morrido. Eles iam voltar para quê? Sabe, existe um livro que é A Arte da Guerra. Não é um livro do Rema, não é um livro que nós indicamos na igreja para ler, mas é um livro de gestão. A Arte da Guerra. Alguém já leu esse livro aqui? É bom ou não? Uma das partes conta que o general, ele disse como que ele fazia para vencer as guerras. Quando eles chegavam num determinado lugar, e eles iam avançar contra aquele povo, eles botavam fogo nos barcos e quebravam as pontes. Os soldados só tinham uma escolha, lutar e vencer ou lutar e vencer. Não existia ponte para voltar para trás e nem barco para regressar para trás. Sabe o que é que eu e você precisamos fazer? Sabe qual é a palavra do Senhor para nós nessa manhã? Pare de pensar em voltar atrás. Destrua os seus barcos que te permitem voltar ao estágio que você estava antes de estar com Cristo. Não tem jeito de retroceder. Agora você só tem uma escolha, lutar e vencer. Verso 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que faziam parte dos que haviam sondado a terra, rasgaram suas roupas e falaram a toda a comunidade de Israel: a terra por onde passamos para conhecê-la é extraordinária. Sabe, irmão, sempre vai ter alguém do seu lado querendo te dizer a verdade da palavra. Rapaz, Deus é extraordinário, Deus tem uma bênção para você. Meu irmão, não pare não. Venha, eu vou pegar contigo, eu vou orar contigo. Vamos lá para a oração de terça-feira, vamos para o estudo bíblico da sexta, vamos para o culto celebrar. Ei, vamos lá, eu vou pegar contigo. Rapaz, Deus é extraordinário demais, Deus tem feito tanta coisa. Mas olha o que acontece.
Apenas não sejais rebeldes. Perdão, versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, o que nós lemos em Mateus 3? Deus quer. Amém? Se o Senhor se agradar de nós, então nos estabelecerá nessa terra e dará para nós terra que dá leite e mel. Verso 9. Apenas não sejais rebeldes. Como que eles se tornaram rebeldes? Quando eles começaram a ouvir outras coisas fora da palavra. Então o que Josué e Caleb estavam falando, pare de ouvir as outras coisas. Ouça somente o que o Senhor Deus está te falando. Não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais, ó povo dessa terra, não temais o povo dessa terra, pois será comido por nós como pão. Eles estão sem defesa. Os que falavam mal, falavam assim, eles é muito forte, nós não vamos conseguir vencer eles. Aí Josué e Caleb falam assim, rapaz, eles estão sem defesa. Eles não têm defesa nenhuma contra nós, não. Nós vamos esmagar eles porque eles não conseguem se defender contra nós. Por quê? Por quê? Olha o que ele diz. Oh, aleluia. O Senhor está conosco. Rapaz, nós vamos conseguir. Como? Porque o Senhor está conosco. Mas como que vai chegar? O Senhor está conosco. De que forma que vai acontecer? O Senhor está conosco. Como que vai chegar a esses valores? O Senhor está conosco. Você não tem, o foco deles não era as pessoas, não era as circunstâncias, não era o lugar, não era as condições. O foco deles era, o Senhor está conosco. Isso é você estar ouvindo a coisa certa e não deixar a coisa errada entrar no seu ouvido. O Senhor está conosco, eles não têm defesa. Mas toda a comunidade disse que fossem apedrejados. Então não se preocupe se as pessoas desprezarem, te xingarem por você confessar a coisa certa, não. Aí aqui eu quero adiantar, já é 11h05, eu preciso correr um pouquinho. O Senhor vai dizer a Moisés, no versículo 11, até quando, o Senhor disse a Moisés, até quando esse povo me desprezará? Outro sintoma de quem ouve coisa errada, desprezar o Senhor. Era o povo de Deus, mas estava desprezando Deus, porque estava ouvindo coisa errada. Então ouvir coisa errada nos faz pecar. Ouvir coisa errada nos faz rebeliar, ou ato de rebelião. Ouvir coisa errada nos tira do lugar que Deus preparou para nós. E ouvir coisa errada nos faz desprezar o nosso Deus. Sabe, eu olho muito para o pai e para a mãe. Quando o filho pede um negócio, eu falo, tá bom, vamos lá, vou te dar. Ô pai, já é 2 horas da tarde, o senhor não vai lá comprar? Ô pai, já é 2h01, o senhor não vai lá comprar? Ô pai, já é 2h02, o senhor não vai lá comprar? Ô pai, já é 2h03, o senhor não vai lá comprar? Ô pai, já é 2h04, o senhor não vai lá comprar? Pai, já é quase 2h05, o senhor não vai lá comprar? O que o pai fala para ele? O que o pai fala para a criança? Eu não disse que eu vou lá comprar? Ou é só lá em casa? Deve ser só lá em casa. Todo mundo olhou para mim com o olho arregalado. É só lá em casa. Não é assim, não? Eu já não falei que vou lá, rapaz. Ei, o Senhor diz para nós assim, palavras da salvação. Eu não falei que eu vou dar. Falei e tô leve, que nem disse Sassá. Eu não falei que eu vou dar. E aí ele diz, verso 12, eu os deserdarei e os destruirei como uma praga, então farei de você um povo ainda maior e mais poderoso que eles. Verso 13, Moisés, porém, respondeu ao Senhor, o que os egípcios pensarão. Moisés intercede pelo povo aqui. E o verso 14? O verso 14. Quero ler o verso 14. Na versão... Eles vão conversando, vão falando. Eu quero ler o 22, pular logo para o 22, aqui até o 24. Nenhuma dessas pessoas entrará na terra
as pessoas que deram ouvidos aos outros. Está falando do povo que murmurou, rebeliou, desprezou a Deus. Amém? Amém? Nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito e no deserto. Repetidamente, porém me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha voz. Jamais verão a terra que jurei dar a seus antepassados. Nenhum daqueles que me trataram com desprezo haverá. Você nunca vai ver o que Deus está e pode e quer fazer na sua vida se você tratar Ele com desprezo. Lembrando que o desprezo é dar ouvidos às circunstâncias. Verso 24, na versão NVT. Meu servo Caleb, essa não é NVT, mas essa é uma versão boa, mas eu quero ler na NVT. Meu servo Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais. Irmão, você precisa ter uma atitude diferente das outras pessoas. Para viver coisas diferentes, você precisa agir diferente. Você não pode se acomodar ou dar ouvidos ao que as pessoas, as circunstâncias, o momento, as condições. Irmão, você não é chamado para isso. A Bíblia diz que o meu justo viverá pelas circunstâncias. O meu justo viverá das dificuldades. O meu justo viverá pelas condições. O meu justo viverá mendigando. 4 vezes a Bíblia diz a mesma coisa. O meu justo viverá pela... Então você não vive pelas circunstâncias, você não vive das necessidades, você não vive das coisas, você não vive das pessoas, você vive da fé. E fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra. Então você precisa ouvir a palavra. Oh, aleluia. Visto que nele vi uma atitude diferente dos demais, permaneceu fiel a mim, por isso eu o farei entrar na terra, a qual fez o reconhecimento, e seus descendentes tomarão posse dela. Seus filhos dependem de uma decisão sua, de ouvir as coisas certas. Alguém aqui quer que o filho seja mal sucedido na vida? Alguém aqui quer que o filho passe fome? Agora, seus filhos dependem da sua decisão de ouvir as coisas certas. Amém. Quero ler um outro trecho, Marcos, capítulo 5. Verso 22. Marcos 5, 22. Amém? Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe rogava com insistência: minha filhinha está prestes a morrer. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que seja curada e viva. Em Mateus, no capítulo 9, no verso 18, vai contar a mesma situação, só que lá tem um detalhe que Mateus pegou, no 9:18, que eu quero que você preste atenção nesse detalhe. Enquanto ainda lhes dizia essas coisas, não feche Marcos 5, a gente vai voltar lá. Enquanto ainda lhes dizia essas coisas, chegou um dos chefes da sinagoga e, ajoelhando-se, disse: minha filha acaba de morrer. Mas, vem, impõe-lhe a mão e ela viverá. Mateus conseguiu registrar que Jairo disse: minha filha acabou de morrer, mas você vai lá, impõe as mãos e ela vai viver. Agora vamos voltar lá em Marcos, no capítulo 5. Verso 24. E Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e comprimia. Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. Versículo 27. Versículo 27. Cutuca seu vizinho. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Tendo ouvido a respeito
da doença. Tendo ouvido das dificuldades da vida. Só valia lembrar que naquela época, a mulher que estava naquela condição, né, de hemorragia menstruada, não podia ter o contato com as pessoas. Então existia uma grande barreira para que ela pudesse chegar até Jesus. Mas aqui no verso 27 diz assim: e tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele. Mas cadê as circunstâncias? As circunstâncias que impediam ela perderam o poder por causa que ela estava ouvindo falar de... Circunstâncias perdem o poder quando você está ouvindo falar de Jesus. Doença perde o poder quando você ouve falar de Jesus. Falta perde o poder quando você está ouvindo falar de Jesus. Veio por trás dele no meio da multidão e tocou-lhe o manto, pois pensava ou dizia, em outra versão diz, pois dizia consigo mesmo. O que ela dizia? Se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Agora, como que ela conseguiu gerar essa confissão? Baseado no que ela estava ouvindo. O que você está ouvindo vai gerar confissões na sua boca. Se tão somente tocar-lhe, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Verso 30, Jesus logo percebeu que dele havia saído poder, então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas roupas? Os seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te pressiona e pergunta quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, foi, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse mal. Enquanto ele ainda falava, sabe, enquanto a palavra, enquanto Deus, enquanto o Espírito Santo estiver falando com você, esse próximo versículo vai dizer que coisas vão chegar. E às vezes não são coisas boas, são más notícias. Olha o que diz, verso 35. Enquanto ele ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa do chefe da sinagoga, lá do Jairo, lembra? Do comecinho. A quem disseram: a tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Ele já sabia que a menina estava morta, mas ele tinha dito que se Jesus botasse a mão, ela seria curada. Mas agora, circunstâncias vieram para falar o que ele já sabia, mas ele estava confessando coisas diferentes. Ele estava confessando que Jesus ia ressuscitar ela. Mas as circunstâncias vieram dizer para ele assim: pare, chega. Para que você vai ficar cantando essas músicas assim, que você agora vive pela fé, que você é nova criatura? Para que você vai ficar cantando festa da redenção? Olha as circunstâncias, olha o que aconteceu. Pare de cantar que você não tem medo, você tem medo sim. Pare de dançar, pare de sorrir. Morreu, acabou. Não tem mais dinheiro. Como é que vai continuar a obra? Como é que vai continuar as coisas? Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha morreu, porque ainda incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. No que ele deveria crer? No que ele estava ouvindo Jesus. Pare de ouvir outras coisas. Possua o que é seu, tenha atitudes diferentes. Ouça o que Deus te diz, não o que as coisas estão te dizendo. Não o que as pessoas estão te dizendo, não o que os seus sentimentos estão dizendo. Mas eu estou tão triste, eu estou tão assim, sabe, pastor, tão magoado, porque coisas aconteceram e eu fiquei tão magoado com essas coisas. Irmão, pare de pensar nas mágoas. Eu já cantei uma música do Daryl Evans aqui uma vez, cantei pregando, né, que é a única hora que eu posso cantar, que eles deixam eu cantar. Troquei minhas tristezas e decepções por tua alegria, Senhor. Eu digo sim, ó sim, Senhor.
eu digo sim, ó sim, Senhor. Amém. Irmão, está na hora de você trocar seus sentimentos de dor e de tristeza pela alegria do Senhor. Está na hora de você trocar as impossibilidades pela palavra do Senhor. Ouça as coisas certas. Se preciso for, volte a ouvi-las de novo. Fé vem pelo ouvir, continue ouvindo, continue ouvindo, continue ouvindo. Continue ouvindo. Eu fiz recortes da pregação do apóstolo semana passada, irmão, e eu toda hora estou escutando. Toda hora eu pego para escutar. Rapaz, eu estou caminhando a passo largo. Eu estou caminhando a passo largo. Eu estou caminhando a passo largo. Oh, o Senhor está liberando prosperidade para os membros dessa igreja. Oh, rapaz. Eu pego, irmão, e eu fico escutando e ouvindo, e tornando a ouvir, tornando a ouvir, tornando a ouvir, porque é o que os meus ouvidos precisam ouvir, não o que as circunstâncias estão dizendo. Pare de dar ouvidos às circunstâncias. Faça como Caleb, faça calar. Faça calar. E ouça o que Deus te diz. Amém? Sobre seus pés, vamos orar um pouco. Você ainda me ama, pastor Bud? Pastor Bud foi o fundador do Ministério Verbo da Vida, ele sempre perguntava isso no final da pregação. Você ainda me ama, irmão? Mas depois de uma palavra boa. Amém? Oh, aleluia. Senhor, te rendemos graça. E queremos dizer que nós decidimos ao ouvir a tua palavra. Nós decidimos nos encher com a tua palavra. Nós decidimos dar ouvidos à tua palavra. Tua palavra, a tua palavra. É a tua palavra que nós decidimos ouvir. Ela é o nosso sustento, ela é o nosso pão, ela é a nossa vida. É a tua palavra. O escritor aos Hebreus vai dizer: a tua palavra sustenta o universo. O escritor, pai de Gênesis, diz que o Senhor, Pai, por meio da sua palavra, criou todas as coisas, dizendo: haja. Senhor, nós ficamos com a tua palavra nessa manhã. Nós ficamos com a tua palavra nessa manhã. Nós ficamos com a tua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus. Com seus olhos ainda fechados. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você ainda não confessou Jesus como Deus da sua vida, você não entregou sua vida para Ele, eu quero orar por você nessa manhã. Não estou te convidando a ser membro dessa igreja, embora eu deseje isso, mas eu estou te convidando a tomar uma decisão para mudar radicalmente a sua vida. Passar a ter um dono. É você parar de ser o dono e deixar quem é o dono do universo ser dono da sua vida. Você decide fazer isso nessa manhã, eu te convido para vir aqui. Eu quero orar com você nessa hora. Essa é a oportunidade que você tem. E você também está afastado do caminho do Senhor, sabe que andou batendo cabeça lá no mundo, ouvindo vozes que não era a voz de Deus. Essa é a oportunidade para você se reconciliar com Ele. Eu te convido a vir aqui, quero orar por ti, quero orar por você. Aleluia. Todos salvos, crentes. Se há alguém que precisa de oração por cura, esse é o momento, essa é a hora. No estudo sexta-feira, uma irmã disse: pastor, sabe há 2 anos atrás, quando o senhor foi na minha casa, e quando eu falei minha renite, o senhor repreendeu e disse que ia orar por mim, nunca mais eu tive renite. Esse é um momento de cura se manifestar, e coisas que te assolam há muitos anos saírem da sua vida. Eu quero orar por você. Você precisa de uma oração por cura, venha logo. Amém? Amém. Todos curados, sarados? Aleluia. Obrigado, Pai, por cura. Obrigado por salvação. Obrigado, Senhor, por sermos teu, povo de propriedade sua. Te rendemos graças em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe na prática da palavra.